Ué, ele saiu. Oi, voltei. Tá. Vocês estão conseguindo me ver? Não vejo não. Não. Ouvindo. Por enquanto não. É porque minha câmera está desligada aqui. Deixa eu ver se eu entro de novo por aqui. Bom, eu estou com a câmera desligada. Não sei qual é o problema, minha câmera está desligada aqui no computador. Mas vocês estão me ouvindo, então? Sim. Muito sim. Certo. Eu vou tentar retomar aqui o raciocínio aqui, né? Enfim, né, vejam bem, né? Atentem para o seguinte, né? O objetivo da aula de hoje é tentar demonstrar, né? Nós estamos na primeira unidade da disciplina, né? Estamos na primeira unidade da disciplina, certo? No qual nós estamos falando da sociologia, né? Seu processo de constituição, né? E qual é a proposta da sociologia enquanto conhecimento voltado para a compreensão das relações sociais, né? Certo? Ok? Certo. Que é a mesma coisa de dizer conhecimento da vida social, conhecimento do mundo social, conhecimento da sociedade, o conhecimento do ser humano em sociedade, né? Ou das relações dos indivíduos em sociedade, né? Proposta da sociologia, né? Enquanto proposta de conhecimento sobre o mundo social, a sociologia se vincula a uma proposta de constituição de ciências, né? De constituição de ciências que têm objetos e fenômenos os mais variados, né? Com a diferença de que a sociologia é uma ciência do rol das ciências sociais ou ciências humanas que lidam com as relações sociais, que são relações de sentido, né? Que a gente não pode tratar os seres humanos como objetos da natureza, né? Então tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada, uma outra proposta. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos vocês me olharem, eu não sei como é que vai ser isso. Vocês vão me olhar. Espera aí. Oi. Beleza. Oi. Estão me vendo? Vocês vão me olhar numa câmera e vão me ouvir. Eu estou vendo. Eu estou lhe ouvindo, mas eu não estou conseguindo lhe ver. É porque tenta colocar para abrir mais câmeras, mais. Como é que eu vou dizer? Porque tem várias configurações, né? Coloca uma configuração para ficar vários. Não ficar só uma pessoa falando, para ficar vários. É porque eu estou falando numa parede e estou gravando em outro, né? Enfim. Peraí, acho que eu entendi. Isso vai virar meme. Vai virar meme. Eu tô falando no aparelho e tô... Tá. Então, enquanto proposta de ciência da sociedade, então a sociologia ela está calcada em 3 pilares fundamentais, vamos falar assim, né? Uma filosofia da história, uma filosofia da sociedade, né? E uma filosofia política, né? Cada um desses autores que nós vamos trabalhar, eles vão trabalhar de forma diferenciada esses 3 pilares fundamentais, né? Então, deriva disso, vejam bem, o fato de que a sociologia, além de ser uma espécie de explicação ou interpretação do social, ela também é uma proposta de intervenção nesse social, né? Aí, né, deriva aí desse pilar que seria da filosofia política, né? Da sociologia enquanto uma filosofia política, né? No começo, né, os principais pensadores da sociologia, muito mais do que tentar compreender a sociedade, eles também eles participavam dos debates sociais sobre como a sociedade deve ser, sobre como ela deve ser gerenciada, sobre como ela deve ser, sobre como essas relações sociais deveriam ser
organizadas, né, deveriam, né, que tipo de intervenção poderia ser feita na sociedade, né? Conservadores, reformistas e revolucionários, né? Cada um dos sociólogos eles se inscrevem, né, nesse debate, né? Em razão da filosofia da história, né, a sociologia também, o pensamento dos autores ele vai ser direcionado de uma forma ou de outra a uma determinada compreensão do social, né, porque cada um deles vai ter uma certa vai pensar a sociedade a partir de determinado desenvolvimento histórico específico, né? Comte vai ter um pensamento evolucionista e vai pensar a sociedade a partir, né, daquelas fases lá, né, de como é que o pensamento ele se desenvolve, né, ao longo do tempo, né? Você vai ter aí, né, a fase metafísica, a fase religiosa e a fase científica, né, no pensamento, na filosofia da história de Comte, né? Você vai ter aí a filosofia da história de Durkheim, ela também vai ser evolucionista, mas ele vai colocar aí que a sociedade ela passa por uma transformação, né, no processo de constituição da solidariedade desse social, né? O que ele está querendo colocar, né? O seguinte, a sociedade ela é constituída a partir de um determinado consenso, né? Os seres humanos eles só conseguem conviver juntos porque eles partilham de determinadas concepções comuns, né? Essa seria uma espécie de liga, né, que permitiria que nós pudéssemos viver juntos sem conflito, instituindo determinadas regras que são respeitadas por todos, sem que haja necessidade de alguém falando que regras são essas, né? No momento em que a gente nasce, a gente vai aprendendo essas regras a partir de um processo de socialização, né, que inicia primeiramente com a família, né, e depois vai se ampliando com os grupos sociais nos quais a gente vai tomando parte, né? Família como primeiro grupo de socialização, aí você vai ter depois o processo de educação, que dependendo da sociedade vai ser feito pela escola ou vai ser feito por outras instâncias, e aí ao longo da vida a pessoa vai passando por esses processos de socialização, né? Isso aí é um outro conceito importante na sociologia, que esse na verdade é um processo social básico, né? E vai ser importante aí, tanto no pensamento de Durkheim, como de outros autores funcionalistas, né? E também no pensamento de Bourdieu, né? Esse processo aí básico de socialização vai ser importante para o pensamento de vários autores, né? Inclusive Bourdieu, mais tarde, vai pensar isso, quando ele vai elaborar aí o conceito de hábitos dele, né? Quando ele vai se apropriar, na verdade, do conceito de hábitos, né? Ele vai pensar aí nessa questão da socialização primária, secundária, né? Que vai gerando os hábitos dos indivíduos e vai socializando e vai instituindo nos indivíduos uma certa disposição a agir na sociedade de uma determinada forma, né? Por quê? Porque, segundo o pensamento de Durkheim, né, esse processo de socialização vai internalizando nos indivíduos as regras sociais, né? De certa forma que eu não preciso falar para vocês, assim, olha, me respeite, não me dê um tiro, não me bata, né? Não faça isso. Por quê? Porque essas regras de convivência, elas são internalizadas no indivíduo, de modo que a sociedade ela existe dentro do indivíduo, né, como uma espécie de programa para agir, uma espécie de conteúdos que são incutidos na cabeça da pessoa de forma quase que automática, porque você vai aprendendo isso na família e no momento em que você faz uma malcriação, você já pega da sua mãe, você já recebe ali uma devida
uma devida correção, né? Você vai aprendendo o que você pode, o que você não pode fazer. Isso. Né? E ao longo da É uma sua ideia, é uma reprodução de ideia, no caso, né? A reprodução da ideia Exato. que a gente tem desde pequeno. Exato. Durkheim vai chamar isso de consenso, né? Porque a gente sabe, todo mundo tem, né? É consensual, por exemplo, que eu devo andar vestido, é consensual que eu devo me casar, é consensual. Uma série de consensos que existem na sociedade que a gente adota, aceita, e isso é automático, de certa forma, porque a gente, né, a gente nem coloca isso em causa, né? A gente nem pensa a respeito disso. Quem é que vai pensar a respeito disso? O sociólogo que vai pensar a respeito disso, né, que vai colocar isso em causa, né? Ele é que vai estranhar essas coisas, né? Exatamente por isso que o pensamento sociológico é um pensamento de estranhamento do social, né? Por quê? Porque essas coisas estão tão internalizadas na nossa cabeça que a gente não pensa, né, nelas, a gente não raciocina, a gente não racionaliza isso, né? Porque isso, né, faz parte da nossa visão de mundo, né? Nossa concepção sobre como as coisas são e sobre como as coisas devem ser, né? Então, Durkheim, ele vai enfocar nessa questão do consenso, né? O que dá a liga na sociedade é o fato de que todo mundo respeita a sociedade, né? O social, né? E no momento em que você e ao fazer isso, você está achando que está respeitando a si mesmo, né? Que você está, na verdade, seguindo um direcionamento seu. Né? Mas, na verdade, isso foi incutido em você pela sociedade. Né? Isso aí é o consenso, e um sinônimo para isso seria a noção de solidariedade. Né? Que é o fato de que todos partilham em comum de um conjunto de preceitos, de um conjunto de conhecimentos, de um conjunto de crenças, de um conjunto de normas que foram elaborados coletivamente e que são consagrados coletivamente, que são reinstituídos coletivamente, né, a partir dos vários momentos em que os indivíduos se reúnem em sociedade e né, porque eles reproduzem esse ideal Ficou tudo em silêncio, é normal isso? Eu pensei que era só pra mim. Eu também ficou sem áudio aqui. Pois é, eu também, gente. Aqui parou, pensei que tinha sido minha internet. Isso. Professor, Eu acho que a internet do professor caiu. Professor ficou mutado aí. que droga. Thaleson, prof. E aí, cara? Ai, gente, A gente tá preso porra, no limbo agora. Será que ele já Mano, voltou? eu tô altamente alérgico aqui, tu é doido. Eu tô todo mole aqui. Bebe água. Rapaz. Opa! Eu concordo, velho. Pode ficar alérgico, mas pelo menos tem que ficar hidratado. É verdade. Putz, mano, tô com muito sono. E Felipe, Vocês imaginam? liga a câmera Oi. e sinaliza pra ele que tá sem áudio, sabe? Mas eu acho que ele já percebeu, porque Acho nem. também. Aí ele já tirou a conta que tava com áudio. Que ele Exato. Ainda tá sem áudio, professor, ainda tá sem áudio. O microfone dele tá desligado. Oi. Oi, alô. Voltou. Voltou agora sim. Olha, tá horrível, viu? Tá legal não, tá? Oi? Complicado. Oi? O que você Tá falou? complicado. Não, eu tô falando que tá ruim essa coisa da internet, esse negócio, essa queda de sim. conexão. Então... pessoal, vocês acompanharam até que ponto? Vocês me acompanharam aí? Quem pode O reproduzir? senhor estava falando em relação à questão de consenso da sociedade. Certo. Né? Então, eu estou tentando explicar como é que Durkheim percebe essa transformação que acontece
né, do social, que vai trazer a sociedade moderna, né? Então, para Durkheim, essa transformação, ela é uma transformação que atinge a forma do consenso, né? Ela faz com que, por exemplo, pelo fato de que, se numa sociedade tradicional o consenso ele é mecânico, porque todos pensam igual, é uma sociedade simples, uma sociedade unissegmentar, né? Em que a diferenciação ela é muito pequena, né? É uma diferenciação que se dá entre clãs, entre grupos primários. Esse consenso ele é mais forte porque todos pensam igual, porque a sociedade é menor e porque as ideias são as mesmas, praticamente as mesmas para todos, e esse consenso ele é mais fácil, ele é mais ele é mais forte, né? Porque é uma sociedade mecânica, no sentido seguinte, que tem muito pouco espaço para o raciocínio do indivíduo, né? Vejam um processo mecânico, né? Você coloca a marcha do carro, ela já entra no lugar certo, porque é tudo interligado, é tudo, né? É tudo uma coisa só, praticamente, né? A caixa de marcha é uma coisa só, né? Quando você coloca a marcha do carro, já entra, né? Porque o câmbio está ligado com a caixa de marcha, que está ligada com o motor, que está ligado com a engrenagem que vai colocar a marcha no lugar, quer dizer, é mecânica a coisa, né? É automático, né? No caso de uma solidariedade orgânica, né? Porque aí o Durkheim vai pegar o exemplo do organismo humano, né? Ele vai chamar de orgânica, porque, por exemplo, a solidariedade orgânica ela se dá a partir da diferença, porque é o seguinte, o sistema cardíaco ele é constituído como uma coisa diferenciada do sistema digestivo, por exemplo, né? Quer dizer, não tem essa ligação que, por exemplo, uma caixa de marcha tem com o câmbio do carro, por exemplo. Não é uma coisa mecânica, que na hora que você aciona a marcha já entra porque está tudo interligado. No caso da solidariedade orgânica, o organismo ele se constitui de vários sistemas que estão interligados, né, que uma alteração num desses sistemas provoca uma alteração no sistema como um todo, né, mas só que cada um deles funciona como um sistema particular, né, com suas próprias funções e com as suas próprias atribuições e com suas próprias regras de funcionamento, né, com suas próprias, quer dizer, por isso que ele pega essa metáfora do organismo, né, e vai chamar essa solidariedade que acontece na sociedade complexa ou polissegmentar, né, que você tem aí várias funções sociais, vários grupos sociais diferenciados, né? Você vai ter uma divisão do trabalho que vai fazer com que o trabalho do engenheiro seja diferente do trabalho do médico, do advogado, etc., né? Vai ser uma solidariedade que é igual a que acontece no organismo humano, né? Que você vai ter funções diferentes, mas o sistema vai funcionar a partir de suas regras, né? E a partir da diferença, né, entre os vários órgãos desse grande organismo social que seria a sociedade, né? Para Durkheim, né, o que eu estou querendo focar para vocês, que isso é um processo histórico, né, mas que se dá, né, a partir da perspectiva que é uma alteração que afeta, né, o consenso social, né, ou a solidariedade social, né? Do mesmo jeito que, vejam bem, né? Aí vamos retomar de novo o que eu falei para vocês, né? Esse pensamento que abarca as relações sociais a partir de uma certa filosofia da história é um pensamento que evoca a questão estrutural como sobreposta à vontade individual de cada um, né? Por quê? Porque se essa alteração é uma alteração que atinge a história,
ela vai atingir a sociedade a partir dessa transformação histórica, né? Na qual os indivíduos, né, embora eles tenham contribuído para essa transformação a partir de suas ações e a partir de suas posições dentro da sociedade, isso aí escapa à vontade individual de cada um deles, porque cada um deles está nesse processo, está dentro de uma certa posição que lhe foi destinada socialmente, alguns pelo nascimento, outros por merecimento, outros por uma série de razões. Você vai ocupando espaço na sociedade em que a sua esfera de atuação ela é reduzida, né, e é determinada pela sua posição. E para alguns é pelo nascimento, né, aquela sociedade em que o indivíduo adquire a posição em razão do nascimento de determinado clã, em determinada situação, né? Então, o indivíduo não tem muito controle sobre isso, né? Do mesmo jeito que Durkheim, né? Karl Marx também vai enfocar aí uma certa filosofia da história, que do mesmo jeito que Durkheim é uma filosofia evolucionista, né? Só que para Marx, né? Para Marx, a ideia do consenso, né, não existe, né? Ela está ausente, né? Porque Marx vai pensar a história, né, a partir de uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva do conflito. Né? Quer dizer, se Durkheim estava vendo a transformação histórica como uma transformação da forma do consenso, né? Marx vai pensar, até o próprio direcionamento do olhar de Marx vai ser diferente do direcionamento do olhar de Durkheim, né? Porque Durkheim vai adotar um método comparativo, né, que é característico do método comparativo da antropologia, né, que é aquele que você compara a sociedade ocidental com outras formas de sociedade que são diferentes, né, da perspectiva ocidental, né? E o método comparativo e evolucionista da antropologia é o que vai servir de parâmetro para o que a gente chama de heurística de Durkheim, né? Que é a metodologia, são as regras metodológicas específicas de Durkheim, né? Durkheim, quando ele vai tentar analisar a sociedade moderna, ele vai colocar como parâmetro de comparação a sociedade tradicional, a sociedade primitiva, como eles chamavam, né, no passado. E aí Durkheim vai enxergar o consenso, né? A forma dele enxergar, o direcionamento, isso é importante, ó. Porque quando a gente fala de teoria, é importante essa questão do direcionamento do olhar. Porque é justamente a nossa teoria, o nosso enfoque teórico, é que direciona o nosso olhar para enxergar a sociedade de uma determinada forma, né? Então, o olhar de Durkheim, né, vai enxergar o consenso, porque ele vai lá fazer essa comparação entre a sociedade moderna e a sociedade tradicional, né, e vai enxergar o consenso da sociedade tradicional e vai enxergar também o consenso da sociedade moderna, né, mas só que é um consenso que ele vai enxergar como um consenso adoecido, né, ou passando por um processo de adoecimento, né, ou de crise, né, que é justamente aquilo que ele vai chamar de anomia, né? Ele vai colocar... Então, tem uma questão que afeta a sociedade moderna, que é justamente esse crescimento do individualismo, né? E o fato dela ser muito complexa e dos indivíduos pensarem de haver muito mais espaço para o questionamento individual, isso traz anomia e uma série de questões e problemas para a sociedade. Mas só que ainda assim, né, a questão da ordem, ela se explica pela existência do consenso, né? Porque eu não preciso que ninguém me diga quais são os meus deveres de pai, não preciso que ninguém me diga quais são os meus deveres de marido, eu não preciso que ninguém me diga quais são os meus deveres de professor, porque isso aí já está incutido na minha cabeça a partir do processo de socialização, né?
O foco de Marx, né, o próprio enfoque metodológico de Marx vai ser outro. Porque Marx vai, ao invés de ele se concentrar na sociedade tradicional, Marx vai se concentrar na própria história da sociedade ocidental, né, a partir ali da antiguidade clássica, né, e vai perceber uma outra questão que afeta a sociedade, que não é exatamente o consenso, né? Marx vai enxergar na sociedade a existência, ele vai ver que é um elemento que é recorrente ao longo da história, que é a existência de uma determinada relação primordial, né, na sociedade, que é a relação entre exploradores e explorados. E isso é uma recorrência na história, segundo Karl Marx. E essa relação de exploração existente na história, né, porque o que Marx vai pegar? Ele vai pegar ali a antiguidade clássica, ele vai ver que, por exemplo, a sociedade romana ela é constituída de escravos e de cidadãos romanos, né? Então, você vai ter ali uma sociedade que ela está calcada num contexto de produção, né, de riqueza, né? Porque aí ele já vai ver, porque isso aí Durkheim nem vai colocar em questão essa questão da produção, né? Durkheim não é assim um economista, né? Você não vai ver Durkheim assim um pensamento que coloque em causa a questão da economia, né? Quem vai fazer isso, né, vai ser Marx e posteriormente Weber, né? Esses dois autores é que vão pensar a questão econômica, né? A questão da produção e da distribuição da riqueza, né, da sociedade, né? Então, esse enfoque de Marx, né, de pensar a questão da produção e da distribuição da riqueza, vai fazer com que Marx enxergue, por exemplo, que na sociedade ocidental essa questão da produção e da distribuição da riqueza sempre foi algo problemático, uma questão que a sociedade sempre se colocou, né? Essa divisão da riqueza entre quem controla a produção e quem produz, né, essa produção na sociedade, né? E essa divisão aí entre quem controla a produção e quem produz, né, ela vai determinar, por exemplo, a posição, né, daquele que explora e daquele que é explorado. Ao mesmo tempo, vai controlar a divisão de poder na sociedade. Porque, por exemplo, na sociedade romana clássica, quem tinha poder era o dono do escravo, era um cidadão romano que subjugava o escravo, né, que produzia riqueza nessa sociedade, né? Essa divisão de poder, de riqueza, né? E essa relação que, segundo Marx, foi percebendo que é justamente nessa relação social é que a riqueza é produzida, né, na sociedade, né? A produção da riqueza ela é um processo que ela se constitui a partir dessa divisão e dessa relação entre essas duas classes fundamentais, né? Seria a classe do produtor, né? Aquele que produz, e aquele que apreende o poder e a riqueza na sociedade, né? Eu falei na questão da filosofia da história, né, que ela é uma constante no pensamento sociológico, né? Marx vai ter, né, a sua filosofia da história própria, né? E o que é filosofia da história? Quem é que vocês que podem dizer se já entendeu o que eu estou falando aqui do que é filosofia da história? Alguém de vocês poderia abrir a câmera e o microfone para falar, por favor? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Estamos me ouvindo. Então alguém pode, por favor, falar se já entendeu o que eu estou chamando de filosofia da história, o que ela é importante para o pensamento sociológico e o que isso
Quais são os debates que isso traz? Como é que vocês estão compreendendo isso aí? Eu consegui compreender. Conseguiu? Tem condição de Eu não consegui, elaborar? não. Eu não consegui compreender, não. No Eu caso, consegui o senhor está falando. seguir a linha de raciocínio, mas, assim, detalhar como o senhor fez, não. Mas eu consegui Mas tu compreender o que você está falando. pode falar alguma coisa sobre? Tá. Você falou de dois pensadores, né? Colocou o pensamento deles, do Durkheim. Desculpa, não recordo o nome do outro. Mas Durkheim ele tem um pensamento de consenso, né? Que ele diz que a sociedade se organiza com base num consenso e que já tem, como eu poderia dizer, normas, entre aspas, intrínsecas a ela. Então, ninguém precisa dizer para o senhor que você é professor. Quais os deveres de um professor, como de um pai, enfim. Eu não recordo o nome do outro filósofo. Marx? Marx. Marx? Hein? Tá, é verdade. Pensamento dele, cara. O que, por exemplo, converge no pensamento de Durkheim e no pensamento de Marx? Tô tentando lembrar o raciocínio do Marx. Deixa eu ver. É a questão econômica que você estava falando? Sim. Não, isso é o que difere no caso. Exato. É o que difere Durkheim e Marx, porque Marx ele tem uma visão mais economicista de luta de classes, né? E o Durkheim ele tem uma visão mais de sociedade, de consenso, que o senhor estava comentando. Certo. Por exemplo, são duas. O que é interessante é que, por exemplo, ao invés desses pensamentos desses autores se divergirem no sentido de deixar a gente doido, assim, quem é que está certo, quem está errado, né? Ao invés de a gente pensar assim, a gente pensa no sentido de uma certa complementariedade entre o pensamento desses autores. Porque, por exemplo, enquanto que, se por um lado, o olhar de Marx vai para a questão da economia, né? O olhar de Durkheim vai para a questão da moral, que é aquilo que impulsiona a ação social, né? E tanto essa questão da moral quanto essa questão da economia são duas instituições sociais que estão presentes aí na nossa sociedade, determinando a nossa ação e fazendo com que a gente organizando a nossa vida, né? Dentro da sociedade, né? Então, quer dizer, há uma complementariedade, porque e quem vai explicar isso de forma brilhante, né, vai ser Weber, porque ele vai dizer o seguinte, olha, depende muito do valor que informa o pensamento do sociólogo, do pensador, do autor, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou muito preocupada com a questão da religião, né? Como é que isso aí, ou com a questão de como é que o homem raciocina, né, a sua posição dentro da sociedade, você tem Marx ali que está preocupado com a questão da produção da riqueza e como é que ela cria duas classes sociais que estão, de certa forma, em posições antagônicas e diferenciadas dentro da sociedade no que diz respeito à produção e distribuição da riqueza, né? Que é a questão de como é que se organiza a economia, né, dentro da sociedade. Então, quer dizer, esses pensamentos eles são complementares, eles não são antagônicos, vamos dizer assim, né, porque depende muito do foco que informa, né, a visão de cada autor. Então, o que é importante para nós que estamos estudando esses autores, estamos tentando compreender os fenômenos sociais, o que é importante é a gente conhecer o pensamento deles e descartar o que a gente acha complicado e se apropriar do que a gente acha interessante para o nosso estudo, né? Isso é que constitui o nosso métier, né? A nossa profissão, né? Nosso ofício, né? É assim que a gente trabalha, né? Pegando os autores, porque, para tentar fechar essa aula de hoje, né? Eu falei muito sobre essa questão da filosofia da história, filosofia política, filosofia da sociedade. Professor, Oi,
Eu acho que eu entendi a pergunta que você quis falar a respeito dessa filosofia da história. Você está falando a respeito da questão como o pensador, no caso, ele vê a história. No caso, Marx, ele teria visto a história desde o começo como uma luta de classes e Durkheim já teria visto de um contexto mais moral, da mesma forma que outros filósofos dividem a história de acordo com o material. É isso que você estava querendo saber? De acordo com... Exato. Ah, então tá bom, pode continuar. Certo. Deixa eu ver. Para encerrar essa questão de hoje, né? Eu estou falando o tempo todo aí de filosofia da história, filosofia da sociedade, filosofia política, né? E aí isso tem vinculação com 3 principais correntes políticas que existem na sociedade, que são os conservadores, os reformistas e os revolucionários, né? Então isso aí vai marcar aí a sociologia do começo até o fim, né? E a sociedade também, né? Até hoje, né? Esse pensamento aí entre esses que acham que a gente deve deixar as coisas como estão, aqueles que acham que a gente pode fazer alguma coisa, né? Transformar alguma coisa, e aqueles que acham que essa sociedade o fundamento dela é ruim e ela deve ser radicalmente transformada, são os revolucionários, né? Então, o pensamento de cada um desses autores ele vai se ajustar a essas 3 filosofias políticas que se digladiam entre si, né? Deixa eu ver. E a gente está falando muito de filosofia da história, né? E é bom enfocar, atentar, na verdade, é bom atentar para o fato de que existe um aspecto teórico, né, na sociologia, que ele é fundamental para o pensamento sociológico. A sociologia é uma disciplina extremamente empírica, né? O bom cienciólogo, ele coloca vários dados, ele trabalha bem com os dados, né? E ele tem na cabeça um conjunto de dados que ele está o tempo todo discutindo, falando, olha, 75% de não sei o que, pode ser, olha, ao longo da história, a gente foi percebendo que essa transformação que afeta o Brasil desde o ano tal, desde 2012, que a gente vem vendo no mundo do trabalho uma transformação muito grande, que está precarizando o trabalho, está colocando aí alguns indivíduos que antes tinham uma certa segurança no trabalho e ao longo do tempo eles foram... O sociólogo, ele tem uma base de dados trabalha muito bem com a questão empírica, né? E o bom sociólogo, ele tem que ter essa base empírica bem delimitada, né? Mas, ao mesmo tempo, o sociólogo também tem um fundo teórico também, que é um elemento de extrema importância na sociologia, né? Que esse fundo teórico, né? Quando eu estou falando aqui de filosofia da história, eu estou me remetendo aí à existência, né? A existência da teoria, né? Que, por exemplo, essa explicação, né, da história, que é dada por Marx, que é dada por Durkheim, isso é teoria, né? Então, né, e os autores que vêm depois, né, de Durkheim, de Marx e de Weber, eles também vão se apropriar das ideias desses autores para construir suas próprias teorias, né? E isso é um elemento importante e constitutivo da sociologia, né? Eu vou pedir para vocês agora, né, nesses minutos finais, que vocês façam o seguinte: abram o chat, né, e coloquem o seguinte: chamada, e escrevam o nome de vocês completo, por favor. Vocês podem fazer isso? No chat, coloquem chamada, fulano de tal dos Anzóis, né, para poder ficar registrado a presença, professor, de cada um de vocês. Tá bom, Diga. tudo bom. Tudo bem. Diga. ela teve que sair.
mas ela participou da aula até há uns 5 minutos atrás. Então eu gostaria que, por favor, você contasse com ela, tá bom? Coloca o nome dela, por favor, aí. Chamada, bota o nome Tá dela. bom. Tá certo? Então, na próxima aula, vocês continuem lendo esses textos, né? O 1 e o 2, e a gente vai debater o texto 1 e 2, e aí a gente vai programando a disciplina, né, ao longo, né? E aí a gente vai... Professor, Oi. onde que Diga. os textos estão disponíveis? Olha, esses dois primeiros, eu não tenho como disponibilizar em PDF, porque eu ainda não encontrei. É um texto complicado de colocar em PDF, porque é um texto ruim de digitalizar, né? Eles estavam na Xerox de filosofia, que, segundo aí a Proem, iria abrir agora esse período, mas eu estou achando meio difícil de abrir. Então, eu não sei como é que eu faço para você. Eu não sei se a biblioteca vai abrir. Não sei. Professor, Mas aí, oi, diga. eu posso tirar foto, qualquer coisa e mandar. Disponibilizo no grupo da turma. Tá, então, se você fizer isso, eu vou agradecer muito. Esses dois textos, porque os próximos com certeza vão ser todos em PDF e eu vou colocar na minha conta do Google. Esse que coloca os arquivos, é Google. Combinado, combinado. Né? Aí eu passo para vocês pegam lá. Certo? Certo. Então é isso. Né? Tá, Obrigado ok. pela atenção. Tá? Ok, Obrigado velho. pela atenção. Oi, diga. Pode falar. Não, nada. Pois é, então aí eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu vou, sobre essa aula gravada, né, só gravamos um pedaço, porque a minha internet não estava legal no começo, mas esse pedacinho que eu gravei, que a gente está gravando aqui agora, eu vou ver se eu consigo colocar na minha conta do YouTube, que automaticamente o meu Gmail deve ter criado lá, né? Eu vou abrir e vou tentar ver se eu consigo. Eu só não sei mexer direito com essas tecnologias, mas eu vou ver se dá para colocar no YouTube, para vocês Combinado, terem acesso. professor. Tá? Então é isso, né? Obrigado. Vamos ver se a gente consegue fazer esse semestre acontecer aí. Na terça-feira, dia 22, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, e não vai ser assim, síncrono, assim, vai ser assíncrono. Vocês vão fazer atividade, e aí vamos entregar e vai contar como presença e uma pontuação para a nota, né? Como eu coloquei no começo da aula. Certo, combinado, professor. Beleza. Muito obrigado, viu, pela sua aula. Tenha uma boa noite. Boa Tá noite. bom? Tá ok. Até logo. Escreve o nome aí de quem caiu aí, por favor. Ah, Andrei. Pra poder Andrei ter- tá falando que a Duda caiu. Eu não sei quem é a Então, Duda, e com certeza o nome dela não é gente, Duda, deve o ser nome Eduardo. dela é Eduarda. Pois é, qual é o nome dela? Aí eu também tá da chamada, ele disse que é inexistente para ele. Chamada Maria Eduarda. Ok, obrigado, gente. Beleza. Ok. Boa noite aí, gente. Até logo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela aula. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.